The Good Life cativou milhões de espectadores com sua história comovente, bem-humorada e profunda sobre amizade, amor e o desejo de viver com simplicidade. No entanto, nos bastidores, há tragédias que chocam os fãs. Algumas pessoas partem silenciosamente sofrendo. Outras carregam segredos que jamais serão revelados. Hoje vamos explorar essas histórias de partir o coração. Paul Eddington, como Jerry Ledbetter. Paul Clark. Eddington nasceu em 18 de junho de 1927 em St. John's Wood, Londres, Inglaterra. Aos 48 anos, tornou-se famoso por seu papel como Jerry Ledbetter na sitcom The Good Life. Um vizinho educado, um tanto arrogante que sempre estava em desacordo com a família. Tom Good. O papel o tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão britânica em meados da década de 1970, por trás de sua aparência, calma e bem-humorada. A vida de Eddington era cercada por uma tristeza silenciosa. Seu primeiro casamento terminou em turbulência quando ele se divorciou de Patricia Scott, mãe de seus 3 filhos, uma separação que o deixou profundamente angustiado. Além disso, ele sofreu por muitos anos de uma forma rara de câncer de pele, chamada micose fungoide. A dor física e mental continuou como um pesadelo, sem fim levando-o a dias difíceis, solitários e desamparados, à medida que a doença se agravava, sua saúde piorava gravemente enquanto o público permanecia alheio à doença mortal que o atormentava há quase 2 décadas. Sua vida tornou-se cada vez mais trágica à medida que a doença o atormentava dia após dia, embora ele tentasse manter sua carreira e imagem pública. Para não preocupar seus fãs, Paul Eddington faleceu em Southwark, Londres, em 4 de novembro de 1995 aos 68 anos devido a complicações de micose fungoide, uma forma rara e perigosa de linfoma cutâneo. Deixou um patrimônio líquido estimado em US$ 2 milhões acumulado ao longo de muitos anos de trabalho incansável na indústria do teatro e da televisão, notadamente por seus papéis em The Good Life e nas comédias políticas Yes Minister e Yes Prime Minister. Seu legado artístico e pessoal vive nos corações do público em todo o Reino Unido. Richard Briers, como Tom Good. Richard David Briers nasceu em 14 de janeiro de 1934, em Merton, Surrey, Inglaterra, aos 41 anos assumiu o papel de Tom Good na sitcom The Good Life, um homem determinado a abandonar a vida moderna e construir um estilo de vida independente e desafiador com sua esposa. Este papel não só lhe trouxe fama, como também deixou uma profunda impressão no público devido à sua personalidade simples, porém firme. Apesar de sua carreira de sucesso, a vida privada de Briers passou por muitas dificuldades, especialmente em termos de casamento e saúde. Ele se casou com Anne Davis, sua companheira por mais de meio século, e tiveram 2 filhas juntos. No entanto, anos de tabagismo intenso levaram a um enfisema grave que afetou sua saúde e se tornou um grande desafio físico e psicológico em seus últimos anos. A dor foi agravada pela morte de sua esposa, com quem foi casado por 56 anos, poucos meses antes que mergulhou Briers em uma depressão profunda. No entanto, ele continuou a trabalhar para alertar o público sobre os perigos do tabagismo. Ao longo de quase 50 anos de dedicação às artes, ele acumulou um patrimônio líquido estimado em US$ 5 milhões, deixando um legado duradouro. Por meio de dublagens para televisão, teatro e animação. Richard Briers faleceu em 17 de fevereiro de 2013 em sua casa em Londres aos 79 anos. Seu funeral solene na igreja de São Miguel e todos os anjos em Chiswick foi um momento para amigos, colegas e fãs se despedirem de um artista dedicado, um ícone de simplicidade.
humor e resiliência que vive na memória e no coração de muitas gerações. Reginald Marsh, como Sir Andrew. Reginald Albert Saltmarsh, também conhecido como Reginald Marsh, nasceu em 17 de setembro de 1926 em Londres, Inglaterra. Aos 49 anos, interpretou Sir Andrew, um chefe severo na comédia The Good Life, 1978, ajudando a interpretar um típico empresário na popular série de televisão britânica. Esse papel o ajudou a se estabelecer como um ator coadjuvante confiável na televisão na década de 1970. Por trás de sua aparência calma e profissional, a vida de Marsh foi marcada por sofrimentos e desafios silenciosos. Seu primeiro casamento terminou em divórcio, deixando-o sozinho para criar 2 filhos antes de se casar novamente com a atriz Rosemary Murray, com quem teve mais 4 filhos. Seu fardo se agravou ainda mais quando um de seus filhos nasceu com síndrome de Down, colocando enorme responsabilidade e pressão emocional sobre seus ombros como pai. A vida tornou-se mais estressante e pressionante à medida que enfrentava o inevitável declínio da saúde com o avançar da idade. Mas ele silenciosamente assumiu o fardo de manter a família unida. Na velhice, Marsh mudou-se para a ilha de Wight para descansar, mas não conseguiu escapar das duras realidades da velhice e da doença. A paz da aposentadoria foi repentinamente abalada quando ele sofreu um derrame, lançando sua vida pacífica no caos. Familiares, amigos e colegas ficaram chocados com sua morte repentina, deixando um vazio que jamais poderia ser preenchido. Reginald Marsh faleceu em sua casa em Ryde, Ilha de Wight, em 9 de fevereiro de 2001, aos 74 anos. A causa foi um derrame, um grande choque para sua família e para a comunidade do entretenimento. Seu patrimônio líquido é estimado em US 800 mil, acumulado ao longo de mais de meio século, de papéis coadjuvantes em séries de televisão britânicas, incluindo Coronation Street e Doctor Who. Patricia Driscoll como Sra. Dalby. Patricia Noel Driscoll nasceu em 17 de dezembro de 1927 em Cork, Irlanda. Aos 50 anos, interpretou a Sra. Dalby em The Good Life, 1977, uma personagem coadjuvante que ajudou a criar um rico retrato da vida e dos relacionamentos em uma pequena comunidade. O papel marcou uma virada em sua longa e diversificada carreira na televisão. Paralelamente ao sucesso, Patrícia também passou por alguns eventos traumáticos em sua vida pessoal. Após migrar para a Inglaterra, ela teve dificuldades para se adaptar à nova vida e se firmar na competitiva indústria do entretenimento. Os problemas familiares foram agravados por 2 casamentos fracassados, principalmente o divórcio do ator Duncan Lamont. Criar 2 filhos sozinha. Nessas circunstâncias, trouxe considerável estresse financeiro e emocional. Do fim da vida, Patrícia viveu em solidão, agarrada às lembranças de dias melhores. Aos olhos do público, ela permaneceu associada a notáveis trabalhos na televisão e no cinema, como As Aventuras de Robin Hood, em que interpretou Maid Marian, uma comédia infantil, em 1955 e 1957, e aparições em Danger Man e Into the Labyrinth. No entanto, atrás dos holofotes, ela se aposentou discretamente das telas, lutando contra a doença e o vazio emocional da velhice, mantendo sua vitalidade e paixão pela arte até o fim da vida. Patricia Driscoll faleceu em Kent em 2 de janeiro de 2020, aos 92 anos. Apesar da idade avançada, ela faleceu em paz, após uma longa batalha contra a doença e a solidão. Seu patrimônio líquido é estimado em US 1 milhão, acumulado por meio de uma prolífica carreira de atriz que incluiu papéis notáveis como Maid Marian em As Aventuras de Robin,
Hood e Sra. Dalby, em The Good Life. Seu legado artístico permanece vivo no coração de seus fãs e na história da televisão britânica. George Cole como Sr. Downes. George Edward Cole nasceu em 22 de abril de 1925 em Tooting, Londres, Inglaterra. Aos 53 anos, ele apareceu em The Good Life como Sr. Downes, um gerente de banco em um episódio. De 1978. Embora o papel fosse pequeno, ele adicionou um certo charme à popular sitcom. No entanto, o papel com o qual ele é mais associado é Arthur Daly, na série Minder, exibida de 1979 a 1994. A vida de George Cole foi repleta de sofrimento e desafios. Nascido fora do casamento e abandonado na infância, foi adotado pelo ator Alistair Sim e sua esposa, que o apresentaram ao mundo da atuação. No entanto, seu vício em jogos de azar, que persistia há muito tempo, custou-lhe uma quantia significativa de dinheiro, colocando pressão financeira e emocional em sua vida pessoal. Essas dificuldades, somadas a convulsões pessoais como o divórcio de sua primeira esposa, Eileen Moore, apesar de ter 2 filhos, levaram a períodos de estresse e solidão. Sua saúde piorou com a idade, principalmente devido a problemas cardíacos que exigiram repetidas hospitalizações. Ele passou seus últimos anos morando com sua segunda esposa, Penny Morrell, e seus 4 filhos em uma casa em Stoke Row, Oxfordshire. No entanto, memórias assombrosas de seu passado e problemas de saúde persistentes continuaram a desafiá-lo em seus últimos anos. George Cole faleceu em 5 de agosto de 2015 no Royal Berkshire Hospital, em Reading, de pneumonia e sepse aos 90 anos. Seu funeral foi realizado no crematório de Reading com a presença de amigos e colegas, incluindo seu colega de elenco em Minder, Dennis Waterman, que lhe prestou homenagem. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 5 milhões, fruto de uma prolífica carreira de ator e investimentos imobiliários. Tony Selby, como Sam Anthony Samuel. Selby nasceu em 26 de fevereiro de 1938 em Lambeth, Londres, Inglaterra. Aos 37 anos, atuou como coadjuvante na sitcom The Good Life. 1975, numa época em que o público da televisão o conhecia amplamente por seu papel como o cabo Percy Marsh em Get Some In. Este papel, juntamente com inúmeras outras aparições na televisão na década de 1970, ajudou a consolidar Selby como um nome conhecido e a lançar uma carreira que se estendeu por mais de 7 décadas. Nascido em uma família pobre em Lambeth, a infância de Selby foi marcada pela moradia apertada e pelas dificuldades enfrentadas por seus pais. Ele começou a lutar boxe amador antes de se dedicar à atuação, um caminho que não foi fácil, pois teve que superar o preconceito e a falta de recursos para encontrar oportunidades. Com perseverança, ele chegou ao West End e se tornou presença constante nas telas, embora nos bastidores houvesse o sacrifício silencioso e a solidão de um artista que dedicou a vida à sua arte. Tony Selby deixou sua marca com muitos papéis memoráveis, de Sabalom Glitz em Doctor Who, a atuações cativantes em Minder EastEnders e muitas outras séries de TV. No entanto, com o declínio da idade e da saúde, ele gradualmente abandonou a atuação e viveu uma vida mais tranquila. Quando a pandemia de Covid-19 eclodiu, ele se tornou uma de suas vítimas, falecendo repentinamente sem a família ao seu lado para se despedir. Um fim doloroso para um artista que havia dedicado sua vida ao seu público. Tony Selby faleceu em Bayswater, Londres, em 5 de setembro de 2021, aos 83 anos, devido a complicações da Covid-19. Sua morte deixou profunda tristeza nos corações de seus colegas e fãs em todo o mundo.
Seu patrimônio líquido é estimado em US. 1 milhão proveniente principalmente de seus papéis em Doctor Who, Get Some In e Minder. Mesmo após sua morte, ele é lembrado como um ator multitalentoso e bondoso que superou as adversidades para viver sua arte ao máximo. Timothy Bateson vai para Arthur Bailey. Timothy Dingwall Bateson nasceu em 3 de abril de 1926 em Londres, Inglaterra. Aos 50 anos, atuou na peça The Good. Life 1976 como Arthur Bailey, trazendo um toque de alívio cômico à peça. Este foi apenas um pequeno destaque em uma carreira de décadas na qual atuou em diversas áreas do teatro, televisão e cinema, cativando o público com suas atuações refinadas e voz marcante. Apesar de vir de uma família culta e abastada, a vida de Bateson nem sempre foi tranquila. Ele viveu a Segunda Guerra Mundial testemunhando as perdas e a turbulência de uma geração. Mais tarde, problemas de saúde o forçaram a reduzir o trabalho, o que lhe custou muitas oportunidades de atuação. Apesar de sua perseverança, sua carreira não foi isenta de preocupações financeiras e inseguranças, como muitos artistas mais velhos enfrentam. Na desafiadora indústria do entretenimento. Em 1953, casou-se com a atriz Sheila Shand Gibbs e o casal permaneceu junto. Por toda a vida criando 3 filhos. O casamento duradouro acompanhou sua jornada artística de papéis como a aparição na série The Ribose Operation de Doctor Who, a dublagem da criatura em Harry Potter e a Ordem da Fênix. O apoio inabalável da esposa e dos filhos o ajudou a superar os desafios da carreira, especialmente quando sua saúde começou a piorar, permitindo-lhe manter sua paixão pela atuação. Timothy Bateson faleceu em Londres em 15 de setembro de 2009, aos 83 anos após um período de saúde debilitada. Seu patrimônio líquido é estimado em US. 500 mil acumulado ao longo de décadas de atuação, trabalho no palco e dublagem. Ele deixa um rico legado artístico lembrado por colegas e público como um artista dedicado que perseverou diante dos desafios da vida para manter sua paixão por sua arte. Penelope Keith, como Margot Ledbetter. Penelope Anne Constance. Keith nasceu em 2 de abril de 1940 em Sutton, Surrey, Inglaterra. Aos 35 anos, ela se transformou em Margot Ledbetter na lendária sitcom The Good Life 1975-1978, interpretando uma mulher bem-humorada, sofisticada e espirituosa, que se tornou um verdadeiro ícone da televisão britânica. O sucesso desse papel rapidamente transformou Penelope em uma das atrizes mais queridas do país, abrindo um novo capítulo brilhante em uma carreira que durou décadas. Poucas pessoas sabem que por trás da elegância e do charme de Margot Ledbetter existe uma história de vida nada tranquila. Seu pai a abandonou quando ela era criança, e a infância de Penelope foi tumultuada, mudando-se entre Clacton-on-Sea e Clapham, tendo a mãe como única fonte de apoio. Rejeitada por uma prestigiosa escola de teatro, por ser alta demais, matriculou-se na Academia Webber Douglas, enquanto trabalhava à noite em um hotel para sobreviver. Aqueles anos solitários, estressantes e desafiadores forjaram nela uma determinação férrea e plantaram as sementes de um profundo desejo de provar seu valor. Contra todas as probabilidades, Penelope continuou a deixar sua marca com papéis importantes, incluindo Hamilton de Audrey Forbes, em Nascido para Amber. Mansão. Uma série que atraiu mais de 20 milhões de espectadores por episódio, bem como as sitcoms. Estresse executivo sem emprego para uma dama e próximo parente. Em 1978, ela se casou com Rodney Timpson, um policial que havia trabalhado como segurança no Teatro Chichester, onde ela se apresentou.
Uma década depois, eles adotaram 2 irmãos, criando o lar familiar que ela nunca conheceu quando criança. Em meio aos holofotes brilhantes e aos aplausos da plateia, Penélope encontra a felicidade em paz em seu jardim e o riso de sua família. Em 2025. Penélope Keith continua saudável com 84 anos morando em Milford, Surrey, e continuando a participar de atividades artísticas e beneficentes. Ela nunca enfrentou publicamente uma crise de saúde grave, mas viveu uma vida cheia de altos e baixos para manter seu lugar no coração do público. Seu patrimônio líquido é estimado em US 8 milhões, construído a partir de seus muitos papéis clássicos. No palco e na televisão, projetos pessoais e o legado cultural que ela deixou no entretenimento britânico. Noel Howlett, como Sr. Wakely. Noel Howlett nasceu em 22 de dezembro de 1902 em Maidstone, Kent, Inglaterra. Aos 74 anos, ele apareceu no filme The Good Life, 1976, como o Sr. Wakely, um jardineiro um tanto excêntrico, deixando uma impressão duradoura com seu charmoso e gentil senso de humor. Este papel foi apenas uma pequena parte de uma longa carreira no teatro, na televisão e no cinema, interpretando muitos personagens tipicamente britânicos. A vida de Howlett atravessou os eventos tumultuados do século XX, incluindo as 2 guerras mundiais. Essas convulsões históricas deixaram uma marca profunda, não apenas em suas memórias pessoais, mas também na maneira como ele retratava personagens. Ao ingressar no mundo do teatro na década de 1930, ele rapidamente provou seu talento com inúmeros papéis grandes e pequenos. Mas, por trás desse sucesso, estavam anos de dedicação incansável à profissão, muitas vezes enfrentando as duras realidades da atuação e a pressão para ganhar a vida. Ele era especialmente amado pelo público por seu papel como o desajeitado diretor Maurice Cromwell em Por Favor, Senhor, uma série de televisão clássica dos anos 1970, bem como por papéis memoráveis em Os Vingadores, O Homem da Mala e no filme O Garoto Winslow, 1948. Embora nunca tenha sido um astro de primeira linha, Howlett permaneceu uma figura constante no coração do público com sua dedicação, personalidade descontraída e estilo de atuação realista, o que ajudou a moldar seus vibrantes papéis coadjuvantes na tela. Noel Howlett faleceu em 26 de outubro de 1984, aos 81 anos, encerrando uma carreira que durou mais de meio século. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 200 mil, proveniente principalmente de papéis coadjuvantes na televisão e no teatro. Ele é lembrado como um artista veterano que viveu tanto a guerra quanto a era de ouro da televisão britânica, deixando um legado modesto, mas significativo. Charmian May, como Sra. Weaver. Charmian Rosemary. May nasceu em 16 de junho de 1937 em Pembroke, Hampshire, Inglaterra. Em 1976, aos 39 anos, ela apareceu em The Good Life 1, papel que se destacou por seu charme inconfundível, criando um vínculo especial com o público da televisão britânica. Embora não seja uma estrela de primeira linha, sua presença sempre traz vitalidade e sofisticação às cenas em que participa. Poucas pessoas sabem que por trás da aparência calma, Charmian passou por uma trajetória profissional desafiadora. Como atriz coadjuvante em uma indústria extremamente competitiva, ela teve que trabalhar incansavelmente para provar seu valor em cada cena e em cada fala. Cada papel, por menor que fosse, era fruto de perseverança e de um amor inabalável por sua arte. Qualidades que poucos conseguem manter ao longo de décadas.
Ela deixou sua marca em obras como Mantendo as Aparências, A Mão Máxima, O Diário de Bridget Jones, A Pior Bruxa e a Queda, e a Ascensão de Reginald Perrin. Embora sua vida pessoal nunca tenha sido tema de muita imprensa, Charmian dedicou seu coração ao palco e à tela. Ela brilhou nos grandes teatros com peças como A Importância de Ser Sincero e teve atuações brilhantes em 84 Charing Cross Road, provando que seu talento não se limitava à telinha. Charmian May morreu de câncer em 24 de outubro de 2002, aos 65 anos. Sua morte deixou um vazio silencioso, porém profundo no coração de seus colegas e fãs. Seu patrimônio líquido é estimado em US 500 mil, uma quantia modesta em comparação com muitas estrelas, mas o resultado de uma vida inteira de dedicação às artes. Para o público, o legado de Charmian não está apenas nos números, mas nos momentos em que ela os fez sorrir ou chorar na tela. Angela Thorne como Lady Georgette Truscott. Angela Margaret Leslie Thorne nasceu em 25 de janeiro de 1939 em Karachi, Paquistão. Aos 38 anos, ela apareceu no filme The Good Life, 1977, como Lady Georgette Truscott, conferindo elegância e sofisticação à personagem, deixando uma impressão duradoura, apesar de ter aparecido apenas em um episódio. Este também foi o auge de sua carreira. Na televisão e no teatro, pouco antes de se tornar nacionalmente famosa por seu papel como Marjorie Frobisher na peça To the Manor Born. Apesar de sua carreira de sucesso, a vida pessoal de Angela foi marcada por uma profunda perda. Ela se casou com o ator Peter Penry Jones em 1967 e juntos criaram 2 filhos. Mas a tragédia a atingiu em 2009, quando Peter faleceu após uma longa batalha contra uma doença cardíaca, deixando-a sozinha para criar os filhos e lidar com a perda do parceiro de mais de 4 décadas. A morte dele a deixou profundamente triste. Embora ela tenha se esforçado para manter uma imagem pública forte, Angela continuou a se dedicar à sua arte, aparecendo em produções memoráveis como O Bom Gigante, 1989, em que dublou a Rainha Elizabeth II, além de 3 para cima, 2 para baixo, Crimes de Verão, A Guerra de Foyle e Heartbeat. No entanto, por trás das luzes brilhantes do palco havia noites tranquilas em sua casa em Battersea, onde ela morava cercada por memórias do falecido marido e dos papéis que definiram sua carreira. Cada vez que subia ao palco encontrava consolo, mas quando a cortina se fechava, a solidão retornava. Angela Thorne faleceu em paz em sua casa em Battersea em 16 de junho de 2023, aos 84 anos, após uma longa vida dedicada ao palco e à tela. Seu patrimônio líquido é estimado em US 2 milhões, em grande parte devido ao seu papel como Marjorie Frobisher na peça To the Manor Born e suas realizações teatrais. Ela deixa um rico legado artístico e a imagem de uma artista talentosa que se mantém forte diante da perda e do tempo. Moira Fraser como Felicity. Moira Fraser nasceu em 3 de dezembro de 1923 em Sydney, Austrália, em uma família rica, mas sua carreira foi moldada do outro lado do mundo, em 1924. Sua família emigrou para a Inglaterra e, ainda adolescente, ela ganhou uma bolsa de estudos para o Sadler's Wells Ballet. A partir daí, Moira ingressou no mundo das artes cênicas com uma paixão ardente, começando com papéis clássicos de balé como Gisele e a Princesa. Adormecida, antes de migrar para o palco e apresentar musicais. Além de ser uma dançarina talentosa, Moira também provou seu talento como atriz em peças importantes como A Mulher do Campo e Como Gostais. Durante as décadas de 1960 e 1970, ela era um rosto conhecido nos palcos londrinos,
principalmente com sua atuação impressionante em No Sex Please We're British, que durou 4 anos. Sua elegância, porte e teatralidade tornaram-se suas marcas registradas, ajudando-a a transitar suavemente para a atuação no cinema. Seu sucesso na televisão veio com uma aparição em The Good Life 1975 aos 52 anos, seguida pela fama duradoura como Penny em As Time Goes By, 1993-2005. Uma personagem que combinava humor com charme discreto, paralelamente à sua carreira agitada. Moira foi casada 3 vezes, incluindo uma temporada com o escritor Douglas Sutherland, pai de sua filha, e depois com o dramaturgo Roger Lubbock, com quem teve 2 filhos. Apesar da acirrada competição da indústria do entretenimento, Moira Fraser encontrou felicidade e estabilidade em sua vida familiar. Em seus últimos anos, Moira Fraser lutou contra o mal de Alzheimer que lenta e dolorosamente destruiu sua saúde, deixando seus entes queridos devastados. Ela faleceu em 13 de dezembro de 2009, aos 86 anos, deixando um legado que abrange balé, teatro, cinema e televisão. Seu patrimônio líquido é estimado em US 700 mil, mas seu verdadeiro valor está em suas performances memoráveis que ainda são amadas pelo público até hoje.